Hello there, aqui é a Fabiana Lara com mais uma edição do inglesja.com. Seguinte, hoje eu tenho uma pergunta pra você. Uma pergunta bem simples, mas também muito profunda. Eu gostaria que você pensasse nessa pergunta nesse início de ano, ou seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo. E a pergunta é a seguinte: o que você está disposto a sacrificar para aprender inglês? Mas espera aí, eu achava que inglês era só comprar um curso, a pílula mágica e pronto, engoli e já era, eu ia sair falando fluente. Bom, não é bem assim. Eu faço essa pergunta porque é o seguinte, eu ouvi isso de um cara que, como eu posso dizer assim, um cara de muito sucesso, né, na própria área dele. Ele não é apenas multimilionário, mas multimilionário, mais de 100 milhões de dólares. E ele tem esse tipo de visão e ele faz essa pergunta quando alguém quer atingir um objetivo. E a pergunta, ela é bem interessante porque vamos pensar dessa maneira. Você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, como a gente tá. E ao que tudo indica, da mesma maneira que a nossa vida tem sido 2013, 14, 15, o normal é as coisas continuarem como estão, né? Ou piorarem, porque a gente sempre esquece do fato que, sim, pessoas ficam doentes, pessoas morrem, pessoas perdem o emprego, tem sempre uma catástrofe natural esperando para acontecer. Então, se a gente não preparar o curso da nossa vida, se a gente não intencionalmente pegar e dirigir a nossa vida para um caminho diferente, o que tudo indica, as coisas vão continuar do jeito que estão. E para fazer isso, normalmente a gente precisa ter uma atitude diferente e a gente precisa desistir de alguma coisa que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, talvez para uma pessoa que queira muito tal emprego, por exemplo, ela precisa sacrificar o tempo dela, né? Por quê? Porque ela precisa sacrificar do tempo que ela poderia gastar assistindo jogo de futebol, nada contra, assistindo novela, esse tipo de coisa assim, mexendo no Facebook, brincando de Candy Crush, whatever, e ela vai parar de utilizar esse tempo para coisas que, no final das contas, a fazem sentir com a pessoa, né, a mesma do ano passado, ou então ela pode pegar esse mesmo tempo, esse mesmo esforço, investir tempo em melhorar o currículo, né, aprender inglês, por exemplo, ou ela precisa gastar esse tempo para procurar esse tal emprego, para conquistar esse emprego. Então, a gente precisa sempre ter essa noção de, tá, tudo bem, a gente precisa fazer uma mudança na nossa vida, mas isso quer dizer que a gente vai ter que desistir de alguma coisa, né? Se você pretende perder peso, você vai ter que desistir, talvez, de tempo, esforço, energia, calorias, com certeza, para que você consiga essa nova coisa. Então, eu acho que uma pessoa madura que consegue ir bem longe na vida, ela tem essa noção de, olha, eu preciso desistir da onde eu tô agora, desse patamar, para eu conseguir um patamar mais alto. Então, eu gostaria de deixar esse pensamento contigo. O que você está disposto a sacrificar, seja tempo, seja energia, seja dinheiro, seja, não sei, um número de recursos e coisas que você tem agora, talvez um hobby, para conseguir aprender inglês. Se você não faz as contas antes daquilo que é necessário realmente para aprender inglês, se você vai só no oba-oba do início do ano de esse ano eu vou aprender inglês e não se prepara, não se plana e não desiste de nada para investir nisso, as suas chances são bem menores. E eu quero que você tenha todo sucesso na vida, inclusive em aprender inglês. Deixo essa mensagem aqui para você. Se você gostaria de ter uma pergunta respondida por mim, coloque a sua pergunta aqui embaixo, por favor, ok? E vote na sua própria pergunta como... dê um like na sua própria pergunta como um like. Não, como um voto, ok? Eu já falei isso tantas vezes que virou um trava-língua praticamente. Thank you very much. Take care. I'll see you on the next video. Bye bye.